Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O assunto hoje é teurgia, deuses, criação, rituais, filosofia de Jâmblico, filosofia helênica e como isso tudo hoje pode vir a nos inspirar, nos influenciar para práticas modernas que estamos fazendo com magias de diferentes sistemas e tradições. Como o neoplatonismo ele se torna prático a partir da observação que Jâmblico faz dos rituais egípcios, né? Que são reflexos daquilo que hoje a gente chama de teurgia, mas que a teurgia de modo puro é muito difícil ser vista. Você nunca vai ver, por exemplo, o seu vizinho mago fazer uma teurgia do jeito que era feito antigamente, porque, na verdade, o que temos são elementos dessa teurgia espalhados em diferentes práticas. Então, hoje a ideia do vídeo é falar sobre a teurgia de Jâmblico, falar daquilo que Jâmblico falava. Você vai ver, por exemplo, no livro Teurgia ou Os Mistérios Egípcios. E também no site Hellenic Faith, que é um site que fala sobre teurgia e outros conceitos também. Então vamos falar sobre esse assunto que eu acho muito interessante. Eu acho que pode inspirar quem estiver assistindo, para você que tem suas práticas e busca conhecimento, eu acho que é importante. Então vamos entender o seguinte. A teurgia representa trabalho divino, obra divina. Então o teurgo, o teurgista é aquele que vai trabalhar, é aquele que vai trabalhar cosmicamente. Conforme ele vai trabalhar cosmicamente, ele adquire uma posição cósmica, digamos assim, que sempre na filosofia foi uma preocupação. Essa ideia da posição do homem, aonde é que o homem vai estar no cosmos, né? Existe tanta coisa, existe anjo, existe demônio. Onde é que o homem está? Ele está com os anjos lá em cima, ele está com os demônios lá embaixo. Onde é que ele está? A filosofia sempre se preocupou em posicionar o homem. Às vezes fala de Deus, aí bota um Deus distante. Então, se o homem está distante de Deus, o homem está obscurecido. Se o homem está perto de Deus, o homem está iluminado. Algumas vão dizer de que Deus está no próprio homem, outras vão dizer de que Deus está fora do homem. Então, essa preocupação da localização cósmica representa um sentido existencial que nós até hoje precisamos encontrar. Então, quando alguém lhe pergunta assim, o que é que você vai fazer da sua vida? Essa resposta ela tem tudo a ver com a sua localização existencial. Ela tem tudo a ver com a maneira que você pensa cosmicamente. Então a teurgia ela vai se preocupar em dizer aonde você está cosmicamente. Porque a teurgia é o ato criativo que vai, digamos assim, acender a parte imortal, eternizada no próprio ser humano, que é mortal. E essa parte divina, quando acende, ela ganha um espaço no cosmos para atuar. Então a gente vai falar de que a teurgia é o ato da criação, é o ato criativo. E esse ato criativo, ele também pode ser chamado de demiurgia, vai acontecer em dois níveis. Em um nível maior, superior, ou em um nível menor, inferior. A demiurgia a plano maior representa a demiurgia das criações maiores, cósmicas, as criações da ordem celestial. Então as mudanças e as transformações que os demiurgos eles fabricam, eles fazem no mundo, né? E aqui eu digo mundo no sentido do universo, né? Mundo para os antigos é o universo. Quando a gente fala a alma do mundo, a gente está falando da alma do universo. E a demiurgia a plano menor seria a demiurgia de um ser terrestre, de um ser humano que vai, junto com o auxílio divino, o auxílio dos deuses, estabelecer uma conexão com a criação, dentro de um ato sacrificial, em relação à sua própria vida. Ou seja, eu me conecto com os deuses com fins positivos, elevados, ligados a coisas divinas, as coisas maiores, a virtudes que eu busco alcançar. E a gente já vai entender o que é que esse ritual ele vai fazer com aquele que fabrica esse ritual, que é o teurgo, certo? Então aqui a gente vai entender de que os deuses, para Jâmblico, são poderes cósmicos, são forças divinas emanadas e eles vão trazer a iluminação que o ser humano precisa para se purificar. Essa visão de ver os deuses como poderes cósmicos ou forças emanadas do Deus Uno não é uma visão muito diferente da visão do psiquiatra Carl Jung,
que a gente constantemente aqui no canal fala, no qual eu admiro muito, né? Ele vai dizer de que os deuses são forças psíquicas. Mas aqui eu não quero que você, por exemplo, entenda de que eu estou dizendo de que os deuses, ou espíritos, ou qualquer coisa, sejam anjos, arcanjos, demônios, elementares, encantados, ou qualquer tipo de criatura, são coisas da nossa cabeça, né? Tem gente que vai falar, não, todos esses seres, eles existem apenas de um jeito, digamos assim, psíquico. Eles são aspectos psicológicos. Eu vou trazer minha opinião sobre isso. Quando o indivíduo ele acessa as mitologias, ele não está criando os deuses. Ele está revelando os deuses. Então os deuses em si, a força divina já existe. Mas o ser humano ele cria uma roupagem para aquele deus. Ele cria uma roupagem para aquele anjo. O anjo não necessariamente ele é um cara alado, com o cabelo dourado e olhos claros. Aquilo é só uma roupagem. Essa roupagem pertence sim de fato ao aparelho psicológico que eu tenho para me conectar com aquela força, que precisa de certo modo ser antropomorfizada ou zoomorfizada para eu criar uma imagem dela. Mas a força em si, ela já existe. E aqui estamos falando dessas forças, das forças dos deuses. E aí, quando a gente fala dessas forças, desses poderes cósmicos para Jâmblico, nós estamos falando de oportunidade de nós nos purificarmos. Porque para Jâmblico, o que é que acontece? A alma, ela vai ser transportada para o mundo. Então aqui nós temos o mundo, né? O mundo material, o reino geracional. E a alma que está aqui no reino noético, ela vai ser transportada para o reino geracional. Ela vai encarnar. E ela precisa de um transportador para fazer isso. Esse transportador é o que a gente chama de okema pneuma, na filosofia de Jâmblico. Os gregos, eles falavam de que esse okema pneuma era o veículo pneumático etérico iluminado, que ia levar essa alma para o reino da geração. Aqui a gente tem um conflito entre Jâmblico e Plotino, Porfírio, também, né, que segue a linha de Plotino, que vai falar de que a alma ela não encarna totalmente no mundo geracional. Para Plotino, parte da alma encarna, parte da alma fica aqui no reino noético. A forma de purificação vai ser diferente para Plotino e para Jâmblico. Mas Jâmblico vai dizer não. Jâmblico vai falar, a alma inteira encarna no reino geracional. Eu não estou aqui nesse corpo e parte minha está em algum lugar do cosmos, me esperando sair desse corpo. Não, entra tudo. Esse é um problema de localidade que vai ter em discursos também que vão ser ali narrados muito que claramente pelo Gregory Shaw, que é um pesquisador dessa área. Ele escreveu o livro Neoplatonismo, Teurgia e a Alma de Jâmblico. Salvo engano, é assim que se fala, mas eu agora não lembro direito. Mas pesquise esse livro, esse pesquisador, Gregory Shaw, recomendo muito. Então, o que é que acontece aqui? A alma, ela é transportada pelo okema pneuma para o mundo. Só que aqui tem um outro problema. Quando esse veículo ele entra no mundo, ele vai se obscurecendo. Então esse ovo, digamos assim, etérico, iluminado, ele vai perdendo essa luz, essa luminosidade vai se dispersando, porque ele vai se ofuscando nas cascas densas da matéria, ele vai se traumatizando, ele vai se tornando sombrio, obscuro, certo? E aí o ser humano ele está aqui no mundo com esse veículo que necessita ser purificado. Essa purificação é com o auxílio dos deuses. É os deuses que vão purificar esse veículo. Os deuses são o quê? São poderes cósmicos, lembrando. E esses deuses, ativados em rituais teúrgicos, favorecem ao homem a enoses. Quando a gente fala de enoses, estamos falando aqui, numa palavra grega, de união, união sagrada. Então enoses é o resultado da teurgia. O que é que todo teúrgico procura? Ele procura enoses. Enoses é união sagrada. Ou centralidade, você vai ver com essa palavra também, centralidade. Então, o ritual teúrgico, ele é baseado nessa ideia de que eu preciso me purificar e purificar o mundo à minha volta, fazer esse trabalho, essa ordem divina e conseguir estabelecer uma união sagrada, com essa força una divina. Então existem diferentes, digamos assim, estágios de divindade que é estudado na filosofia helênica. O Deus uno, o divino, primordial, os deuses, todo um conjunto de hierarquia. Eu preciso neutralizar as forças daimônicas, as forças telúricas, as forças densas do mundo, para me conectar com as forças celestiais divinas.
A gente também depois vai ter a teurgia sendo utilizada em sistemas que vão associar a teurgia como magia celestial. E aí a teurgia se opõe, por exemplo, à goétia, que é o caso da filosofia oculta de Agripa, onde ele vai trazer essa diferença. Essas diferenciações entre magias elevadas, altas ou brancas, e magias baixas, negras, que são definições que eu não gosto, elas advêm de problemas sociais entre lordes e camponeses. Porque os camponeses, eles não tinham dinheiro para fabricarem utensílios caros e faziam a magia em locais abertos, utilizando de coisas naturais, e os lordes, eles tinham aparatos e apetrechos mais caros que utilizavam em cerimônias mais formais em locais fechados. E uns atacam o outro. Então cria ali a bruxaria com os camponeses e começa toda essa brigalhada entre alta magia, baixa magia, magia negra, branca e aquela coisa toda. O que existe é a magia. E o que é a magia? É um mecanismo universal que você vai encontrar a partir de algum determinado sistema. Esse sistema vai estar codificado por símbolos. Numa visão antropológica, toda magia tem símbolos, porque protege um sistema. Se você entra nas câmeras, ali nas paredes, né, dos egípcios, você vai ver os hieróglifos, né, que vão estar ali codificando aquele sistema. Ou seja, existem filosofias e práticas que são trazidas através de símbolos. E não demora muito para isso acabar revelando durante diferentes culturas, dos caldeus, dos cristãos, dos cabalistas, né? Culturas diferentes onde vamos ter diferentes maneiras de potencializar a magia, a prática. Então vão surgir nomes, vão surgir diferentes maneiras de você potencializar as práticas mágicas. Símbolos específicos e coisas que vão engendrar uma mecânica para você se conectar com essas forças cósmicas. E os próprios deuses vão ser transformados os nomes. O que eram deuses para os helênicos se tornam anjos para os cristãos, para os católicos. Depois podem vir a se tornar mentores, se fôssemos ver, por exemplo, na visão espírita ou em outras visões também. Mas estamos falando de forças, de figuras do mundo, de entidades, de outros espíritos até, que estão ali conectados com a realidade cotidiana do ser humano. Mas esse ser humano precisa despertar essa consciência para conseguir operar essa realidade de alguma maneira. Porque é esse ato criativo que vai lhe assemelhar com o divino e lhe desprender de conflitos materiais. A gente vê isso no corpus hermético também. O ser humano ele precisa criar. Você precisa criar. Você tem a ciência criativa, você está criando na sua vida. Aqui a gente pode até não necessariamente falar de magia. Mas assim, na sua vida hoje, o que é que você criou na sua vida, né? E os elementos de criação, que a gente até falou em outro vídeo. Elementos gestuais, verbais. Porque o gesto, que é a postura, é isso também que vai lhe localizar cosmicamente. Postura vem do latim positura, que é posição. Então, quando você assume uma postura, você não está só estufando seu peito, você está se localizando. E a gente tem que entender de que essa localização é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Os seus interesses lhe localizam naquilo que você deseja. Então, se você tem interesses terrestres, você está na Terra. Se você tem interesses celestiais, divinos, você começa a se sentir purificado, a sentir de que está se transformando, de que as coisas estão melhorando. Ou vice-versa. Às vezes é importante termos interesses terrestres. Às vezes precisamos de coisas materiais. Às vezes precisamos de coisas mais elevadas. Então, daí vai da vida de cada um, do que cada um deseja para si. Os deuses eles vão introjetar no mundo os súntemas, que são assinaturas e selos divinos. Em tudo que a gente pega, vai ter uma assinatura divina. Nós vemos em Paracelso, na alquimia operativa, ou espagírica, essa ideia de você pegar uma planta e você saber qual é a assinatura daquela planta. Uma babosa é marciana, uma rosa é venusiana, um anis estrelado é jupiteriano, e daí você vai entendendo de que tudo tem uma assinatura divina. Porque existe divino em tudo. Tudo é algo cristalizado de forças maiores. Como fala o poeta William Blake, eu sempre repito essa frase aqui. O corpo é uma parte da alma que se percebe. Então, de certo modo, como existia uma força mecânica entre dois corpos se atritando para criar um germe inserido em um óvulo que vai gerar um filho, as forças ocultas engendram a realidade material. Então, eu acho que é interessante a gente continuar falando sobre essas coisas aqui no canal. Coloque nos comentários se você acha legal a teurgia,
as ideias de Jâmblico. Jâmblico, para mim, é um filósofo que desde o início eu gostei muito. Não tem muita coisa sobre ele, né, se for comparar outros filósofos. Então, assim, é interessante a gente trazer esse tipo de visão aqui. Deixe nos comentários, visite o nosso site, portalespiritualidade.com, dê uma olhada lá nos cursos que a gente tem, os serviços. E um grande abraço para todo mundo, feliz 2024 para todo mundo. Vamos começar o ano aí com o pé direito, né? Fazendo vídeos interessantes aí sobre temas interessantes também. Valeu, pessoal, um grande abraço, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.